Nós estamos numa série de mensagens falando sobre unidade, uma caminhada de unidade integral, como viver essa experiência de igreja a partir da reflexão da unidade, de um povo que anda unido nesse propósito de alcançar a graça do Senhor na sua integralidade, em todas as áreas da nossa vida. Então, temos buscado compreender isso, tentado compreender como nós podemos fazer com que isso se torne uma prática na nossa vida. E hoje, eu quero compartilhar com vocês texto que é muito precioso. Já preguei, inclusive, várias vezes aqui na igreja, mas ele sempre nos traz uma nova reflexão, uma oportunidade de avaliarmos as nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Há algo interessante que eu preciso partilhar com vocês na leitura desse texto. E o que é? Do verso 1 ao verso 8, nós temos como se fossem duas unidades, de fala aqui. Do verso 1 ao verso 4, é meio que um apelo que Paulo faz a que haja no meio da comunidade um relacionamento verdadeiro e íntegro. Ok? Do verso 5 ao 8, e se pegarmos do verso 5 até ao 7, nós temos uma fala mais teológica, com um peso teológico significativo, ao ponto de ter sido um texto usado ao longo da história da formação da igreja como um ponto de referência a respeito da natureza de Jesus. Da natureza de Jesus. De que forma? Ele vai falar sobre um Jesus que é Deus e que é homem. E desse verso 6, desse verso 5 ao 8, e no caso, do verso 8, na verdade, do verso 8 até o verso 10, ou até o verso 9, mais ou menos, nós temos uma outra construção, ou uma outra ideia, que é essa vinda de Jesus, e quem ele é, quem são os povos diante desse Jesus agora entronizado e exaltado. Então, só para corrigir aqui para vocês, eu confundi aqui os versículos. Do verso 1 ao verso 4 é uma fala de Paulo esperando que haja uma reação da igreja em relação a como eles convivem uns com os outros. Do verso 5 ao verso 8, ele dá o exemplo de Jesus como o parâmetro para se viver essa relação de entrega. E aí sim, do verso 9 até o verso 11, o apóstolo Paulo, ele abrange
esse papel do Cristo servo, agora com a ideia do Cristo ressurreto, entronizado. Mais ou menos como ele constrói a sua ideia aqui. Eu vou ler o texto e a gente vai tecer alguns comentários para que vocês compreendam como essa ideia funciona e como na maioria das vezes nós selecionamos a partir do verso 5 como sendo a parte mais interessante, que nos chama mais atenção. Então, capítulo 1, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11, será a nossa leitura agora de Filipenses. Se por estarmos em Cristo, veja bem, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por partidarismo, ou por ambição egoísta, ou cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí vem o modelo. E o que ele pede é: tenham todas essas atitudes que demonstram a preocupação de vocês uns com os outros. Mas agora, eu quero dar o exemplo para vocês de onde vem tudo isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quem é o modelo para o que Paulo pede e sugere na parte anterior aqui? Jesus. Jesus é o modelo. E como Jesus é o modelo? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Como viver essas expectativas de Paulo nos versículos de 1 a 4. Jesus é o modelo, porque mesmo sendo Deus, não decidiu que isso seria algo do qual ele deveria estar apegado. E ele poderia, porque ele é Deus. Aí ele continua. No entanto, mas, verso 7, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, doulos, escravo, servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ponto. Quem é o modelo? Jesus é o modelo. Mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas se tornou homem, se esvaziou de si mesmo e veio viver entre nós. No entanto, a história não para aí, porque a partir do verso 9, ele continua a sua reflexão teológica aqui. Por isso, Deus o exaltou, quem? Jesus, que foi crucificado, foi morto, ressuscitou, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome, ou lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém? Eu penso que toda leitura bíblica, ela deveria ser uma leitura reflexiva, didática, ao ponto de nos fazer refletir. Não uma leitura sem esse aspecto da reflexão, mas uma leitura que nos leva realmente a pensarmos a nossa própria história, a nossa própria vida e o nosso próprio relacionamento com Deus. Isso é importante. O que acontece com esse texto? Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipos, a igreja que está em Filipos, né? É a carta que mais Paulo fala sobre amor, sobre alegria, sobre contentamento. Mas há algo dentro da comunidade que não está bem, não está legal. Há algo dentro da igreja que não está fazendo com que as coisas funcionem. E Paulo cita isso. Há um problema entre duas irmãs. E aí ele diz, olha, a gente precisa resolver isso. Aparentemente, pelo teor do texto, principalmente do capítulo 2, há uma relação meio que de vaidade dentro da igreja. Tem filmagem. Porque o apelo que ele faz aqui no início é um apelo a que haja uma desconsideração de si mesmo em prol do outro. Uma abertura, né, do meu orgulho, da minha presunção em prol do outro. Aí a coisa começa a ganhar outro contorno. Na maioria das vezes, o texto que nos chama mais a atenção é o verso 5 ao verso 11, por causa do seu peso teológico. Tá? Seu peso teológico. Mas nós muitas vezes não paramos para pensar que só faz sentido o verso 5 ao verso 11, só faz sentido do verso 5 ao verso 11, se entendermos o que Paulo pede do verso 1 ao verso 4. Se nós não entendermos isso, não faz sentido o resto. Então preste atenção. Vamos fazer esse exercício aqui meio que versículo por versículo, tá bom? Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo, aí a pergunta é provocativa. Ele parte do pressuposto de que, se somos igreja, estamos em quem? Em Cristo. Estamos em Cristo. Ele diz, então, tá, mas se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. Se estamos em Cristo, tem que ter alguma motivação, alguma coisa que nos motive, que nos anime, algo que nos dê sentido. Se estamos em Cristo, há alguma exortação de amor, há um apelo a que nos amemos mutuamente, mas isso se estivermos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós temos motivação, há amor, a comunhão no Espírito. Se estamos em Cristo, há comunhão no Espírito também. Aí ele continua: há alguma profunda afeição e compaixão. Afeição e compaixão. Se estamos em Cristo, nós temos motivação, nós temos amor, exortação de amor,
nós temos comunhão no Espírito e existe uma afeição e compaixão. Se estamos em Cristo, tem que ter isso. Tem que haver esses elementos que constituem a comunidade, que constitui a igreja. Aí ele vai e diz no verso 2, ora, se há tudo isso, se há isso em vocês, me façam um favor. Verso 2, completem a minha alegria. E aí ele diz o que espera da igreja. Então ele diz assim, olha, vamos lá. Vocês se dizem ser de Cristo, de andar em Cristo. Vocês, quando se reúnem, vocês cantam, vocês levantam as mãos, vocês pregam, vocês dizem que oram, vocês dizem que leem a palavra. Vocês, quando se encontram, têm esse movimento, às vezes, ao ponto até de chegar no êxtase, de tanta alegria, de tanta motivação, né? Expressões de graça, da presença de Deus. Que bom! Se vocês estão em Cristo, eu quero só lembrá-los que é necessário que vocês saibam que, além dessa motivação e desse êxtase, dessas experiências que vocês vão vivendo, precisa acrescentar a isso a motivação, exortação, ao amor, a comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. Aí ele diz, olha, se vocês querem me ver completos, se vocês querem me verem completamente alegres, eu tenho alguns pedidos a fazer a vocês aqui. Ele diz, completem a minha alegria primeiro, tendo o mesmo modo de pensar. Irmãos de Jesus de Nazaré, às vezes, eu acho que a gente lê a Bíblia de cabeça para baixo. Sinceramente. Eu nunca vi tanta dificuldade em compreendermos como igreja a razão de sermos igreja. O quanto as pessoas dão desculpas, o quanto elas têm dificuldade de compreender por que a igreja existe. E eu entendo, muito disso é responsabilidade de uma liderança que se acostumou muitas vezes a pregar o óbvio, a ensinar aquilo ou a mesma coisa a vida inteira, às vezes de um tipo e um modelo de ensino que só faz com que as pessoas acumulem mais informações na mente, na cabeça, mas que não gera mudança na vida. E eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Se você tem vivido a sua vida inteira na igreja, em comunidade, andando com as pessoas, dizendo que ama Jesus, dizendo que é serva de Jesus, dizendo que pertence a Ele, mas se não há reais aspectos de mudança na sua vida, de acordo com o que nós compreendemos na palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Há uma resistência. Há uma resistência de viver a experiência, de entrega, de dizer assim, Senhor, em Ti eu sou uma nova criação. Eu não sou mais como eu era antes.
os meus sentimentos, a maneira como eu vivo os meus relacionamentos, a maneira como eu vivo o casamento, a maneira como eu vivo a relação dentro da própria igreja, ela muda. E Jesus, irmãos, não vem para piorar as coisas. Jesus não vem para piorar, Jesus vem para melhorar. Jesus vem para trazer uma mudança que é percebida. Preste atenção, meu irmão, é sério. Isso tem a ver com as suas convicções e a sua identidade, e a minha identidade e as minhas convicções. Eu não venho aqui para esse espaço me reunir com vocês só porque eu decidi que esse aqui é o estilo de vida que eu quero ter. Não, eu entendo perfeitamente que o Senhor entrou na minha vida e na minha história e que Ele tem um propósito de que a minha vida ela esteja cada vez mais parecida com a vida dele. Então, não. Você não está fazendo um favor para Deus. Você não está fazendo um favor para Deus em vir para a igreja, para vir para o culto. Entende? Deus não precisa do nosso favor. Nós precisamos do favor dele. Deus não está mendigando que você venha para o culto. Você venha para a igreja. Somos nós que precisamos. Cada domingo que você não pode vir comungar, é um domingo para se lamentar. Cada encontro de grupo pequeno que você não pode estar, é um dia para se lamentar. Porque é a oportunidade perdida de celebrar a comunhão e a unidade do corpo de Jesus. Mas é que o tempo vai passando e a gente vai se acomodando, e aquilo que deveria ser uma experiência de entrega, de caminhar, né, em unidade, se transforma num programa, um evento da minha vida. Às vezes, irmãos, tem gente que tem dentro da sua agenda várias atividades sociais. Então tem gente que vai, por exemplo, põe na sua agenda, ele trabalha, ele tem uma agenda corrida, mas aí ele coloca lá uma atividade social, assistir um filme, ir ao cinema, ir ao shopping, fazer compras. Tem lá na agenda dele. Às vezes, a nossa relação com a igreja é mais ou menos isso. É um encontro social. É um encontro de final de semana que, por tradição, ou alguns, às vezes, por obrigação, parece. Então, o que Paulo está nos chamando aqui a atenção é que estar dentro dessa comunidade pressupõe um esforço. E o primeiro desses esforços é pensar do mesmo modo. Tendo o mesmo modo de pensar. Mas pensar o quê? Pensar o quê? Aí tem irmãos que confundem as coisas. Ele acha que é o mesmo modo de pensar o quê? Como ele lidera o ministério dele, como ele lidera o grupo pequeno dele, como ele lê a Bíblia dele, como ele ora, como ele faz isso, faz aquilo. Então ele começa a confundir que o mesmo modo de pensar é que sejamos um exército de robozinhos. E nós não somos um exército de robozinhos. O modo de pensar é como a igreja de Jesus pensa o reino. Pensa
o ato de servir. Como é que a igreja se parece com Jesus, sem ser uma comunidade orgulhosa, presunçosa, nariz empinado? Como é que a igreja pensa ser uma igreja que caminha em prol do avanço do reino? Eu estava dizendo para o pessoal, fazia muitos anos que eu não participava de gincana. Fazia muito tempo, irmãos. Mas toda vez que a gente tem gincana, é impressionante, não importa. Parece que é meio que a gente tira aquela película do culto, não é? Tira a película do culto, todo mundo aí arrumadinho, levantando as mãos para os céus, dando glória a Deus, aleluia. Mas aí de repente, né? Seja na espada ao ar, espada, a Bíblia, a espada, né? De 2 fios, de 2 gumes, corta de um lado, corta para o outro. Parece que ela vira realmente uma espada para meter no cara que está do lado aqui. Sai que eu sou o primeiro. Gincana parece, assim, eu acho que é um exercício, é futebol e gincana. Revela essa coisa dessa nossa natureza competitiva, né? E dependendo do seu temperamento, pode dar briga. E eu já vi muita briga em gincana, irmão, você tem noção. É horroroso, os crentes, no domingo à noite, estão tudo orando, cantando, fazendo aquela cena maravilhosa, mas um dia antes estavam se pegando, porque quem lê o versículo primeiro. Não é um negócio esquisito, não é? Nós somos muito esquisitos. Pensem do mesmo modo. Pensem do mesmo modo. Pensem o reino. Pensem o outro. Da mesma maneira. E aí ele continua. Completem a minha alegria com o mesmo amor. Com o mesmo amor. Precisa desenvolver amor. Amor não é um sentimento. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo. Meu irmão. Aí a gente canta, né? Cantamos aqui outros domingos, né? Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, em amor, uma família, vivendo o compromisso, né, do amor de Cristo. Poético, bonito. Mas a gente vai perdendo essa sensibilidade do amor de Jesus como uma construção da nossa própria identidade como igreja. Aí ele diz, um só Espírito, e aqui, se a sua Bíblia tiver como a minha, a palavra Espírito aqui está com E minúsculo, porque não é uma referência ao Espírito de Deus, mas ao estado, como somos e como devemos estar, em um só Espírito e uma só atitude. A igreja, irmãos, ela precisa viver isso. Isso é o retrato daquilo que deveria ser uma comunidade que atrai os de fora. Quem não conhece a igreja deveria ser atraído por causa disso. Por causa desse modelo, desse jeito de ser. Aí veja o verso 3, olha. Nada façam por partidarismo. Não faça nada na igreja pensando assim, porque o meu ministério, o meu PG, né? O meu isso, o meu aquilo. Irmãos, eu já disse para os irmãos aqui, a única coisa válida com essa ideia de partir aqui nesta igreja é o partir do pão. Fora isso, tudo caminha junto, sem
partidarismo. Sem partidarismo. Uma mesma atitude. Nada façam por ambição egoísta. Já pensou? Irmão, por que você está fazendo o que faz? É porque eu quero que as pessoas vejam, as pessoas me valorizem. Funciona, irmãos. Nada por ambição egoísta ou por vaidade. Você não faz nada esperando que as pessoas lhe aplaudam no final. Que bacana, como você é bom no que faz, que talento. Se você começar a viver o servir na expectativa de receber aplausos, você perdeu o rumo. Perdeu o rumo. Mas tudo que vocês forem fazer, olha o que ele diz, mas por humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aqui está difícil. Aqui está difícil. E por que é difícil? Porque nós temos nós mesmos em autoestima. O importante é você valorizar a si mesmo, a sua verdade. Tenha autonomia, tenha esse espírito altivo, essa autovalorização. Tem um problema aqui, porque no corpo de Jesus, na igreja de Jesus, o princípio é: considere o outro superior a você. Só que dentro dessa comunidade que tem o outro, tem também quem? O outro que eu não gosto. O outro que eu odeio. O outro que eu não vou com a cara. Então, ou você entende isso aqui como um convite a viver essa experiência de anular a si mesmo. E anular a si mesmo não é extinguir-se a si mesmo. Em prol do outro. Ou a gente vai viver um dilema muito grande, irmãos. Autovalorização, dependência afetiva, muitas vezes. Quantos irmãos dependem da afirmação do outro para poder se sentirem valorizados? Quanta gente não vive a neura? O que é que estão falando de mim? O que é que estão pensando de mim? O que é que estão dizendo a meu respeito? Outro dia, eu estava em casa, de vez em quando eu converso com Micheline nessas coisas, estávamos lá e eu disse: já pensou se eu resolvesse desenvolver a minha fé baseado no que as pessoas falam ao meu respeito? Eu sou pastor, irmão. Pastor pressupõe-se que é neutro, que é, componente de todos os grupos, que está em todos os lugares, Só porque meu grupo ganhou ontem, disseram que eu roubei. Não entendem estratégia. Não entendem estratégia, O pastor tem que estar ali, impoluto, corretíssimo. Não pode, Aí você imagina,
você decide fazer alguma coisa, tomar uma atitude em relação a uma pessoa, se aproximar de alguém, ou aí você começa, tá vendo, pastor? Aí daqui a pouco você descobre que tem irmãos que se reúnem para fazer conferências, né, sobre o pastor da igreja. Porque você está vendo o pastor? Você viu o pastor? Porque o pastor isso. Porque o pastor me tirou do ministério. Porque o pastor acabou com isso. Porque o pastor fez isso aqui. Porque o pastor não me valorizou. Porque o pastor isso. Você já imaginou se eu fosse passar a minha vida pensando nisso? Eu não conseguia pregar domingo à noite. Porque eu ia olhar para a cara de alguns irmãos e dizer assim: Jesus, estou doido para fazer igual os discípulos quando viram, né, uns pessoal profetizando, ou se não um grupo lá de samaritanos fazendo alguma coisa. Aí eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, podemos orar, pedir para cair fogo na cabeça deles? Às vezes, né, já imaginou se a gente tem essa vontade? Mas aí você tem que chegar e dizer assim: não dá, não funciona. Aqui o reino é mais importante. Eu não posso colocar os meus interesses acima do reino. Eu não posso colocar as minhas frustrações acima do reino. Eu não posso. Porque se eu colocar, eu não ando. Eu já teria saído dessa igreja. Irmãos, agora em julho, são 17 anos aqui. Já vivi muita coisa, já ouvi muita coisa. Se não é a graça de Deus, você diz: estou fora. Eu não quero me meter com isso não, gente. Isso é maluquice. Ter que sentar com dois irmãos, porque um pisou no dedo mindinho do outro. E vamos para unir os irmãos, porque os irmãos estão chateados. Quando você tem um reino, quando você tem um mundo esperando que a comunidade de Jesus seja o exemplo e o modelo, nós estamos aqui preocupados com as nossas vaidades. Com o que eu faço, com o que as pessoas veem, com o que as pessoas dizem, se sorriem para mim ou não, se dão boa noite ou não dão. O reino de Deus é um reino de amigos. Amigos de verdade são esquisitos, porque eles não cumprem, muitas vezes, o papel ideal. Papel ideal. Talvez sejam os amigos os únicos capazes de dizer para a gente aquilo que a gente não quer ouvir. Então, nós precisamos viver essa coisa de andar como igreja, o reino de Deus, aprendendo a ser amigos, aprendendo a ter paciência para ouvir o outro, aprender a ter paciência e ouvir o não do outro. Aí veja, concluindo aqui, cada um cuide não somente, ele não está dizendo que deixe de cuidar do que é seu para cuidar dos outros. Ele está dizendo, cada um cuide não somente do que é seu, ou não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Já pensou uma igreja assim? Pensou uma igreja desse jeito? Aí você vai fazer o seguinte: vai para casa, e aí você vai ler do verso 5 ao verso 11, que é o modelo que Paulo dá para seguirmos.
Essa é a minha expectativa que eu tenho em relação a vocês. Portanto, a atitude de vocês sejam como a mesma de Jesus Cristo. Ou de Cristo Jesus. E aí ele começa, que embora sendo Deus, não julgou que ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão. Pensou? Jesus, Deus, Criador, decidiu abrir mão de toda a sua glória para ser como eu e você, homem, mulher, vivendo essa vida de dores, de angústias, mas sem pecado. Mas sem pecado. Aí ele diz, igual a Deus, ele entende que não era algo de que não devia abrir mão, mas esvazia a si mesmo, vindo como servo. A palavra servo é a palavra doulos, é a palavra escravo. A nossa vocação, o nosso chamado é para servir. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Nós não gostamos dessas palavras. Humilhou-se, entregou-se, serviu. Porque nós vivemos numa sociedade de desempenho. E só vence os melhores. Só se destacam os melhores. Numa igreja, às vezes o que nós vemos é essa mesma lógica mundana. Só vence o melhor, só avança o melhor, só conquista o melhor. Com isso nós vamos nos tornando amargos. Com isso nós nos tornamos pessoas que ferem, que machucam, simplesmente porque criamos um estilo de vida que não é como aquilo que Jesus queria. E olhe, preste atenção e eu termino aqui. Não justifique suas grosserias, sua má educação, com zelo à obra. Isso é hipocrisia. Não confunda querer ser o dono da verdade, bater o pé, ser controlador, dizendo que faz isso porque ama a obra. O dono da obra, chamado Jesus, foi manso e humilde. Falava com graça. Jesus só quebra barraca, Jesus só quebra mesa de hipócrita. De quem é servo, de quem é humilde, ele exalta. Por isso que a lógica do reino é: quem são os primeiros? Os últimos. Os últimos. Viva isso. Ore a Deus por isso. Peça a Deus: Senhor, me faz ser mais parecido com o Senhor. Me faz ser mais parecido com Jesus. Eu preciso ser como Jesus. Igreja não é um clube de final de semana. Igreja é a comunidade do Senhor, feita para ser proclamadora do Evangelho e para ser modelo e exemplo para um mundo carente da graça, da misericórdia e da redenção de Jesus. Amém.